Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ou bem-vinda ao canal Run Code. Meu nome é Gustavo Araújo, eu sou desenvolvedor full stack, eu trabalho na área há 13 anos e o intuito desse canal é justamente compartilhar um pouco desse conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos. Eu pretendo criar vídeos de diversas linguagens, de diversos níveis e é a nossa primeira aula do canal, nosso primeiro vídeo, e eu conto muito com o seu feedback. Por favor, se você qualquer sugestão que você tenha, coloca aqui nos comentários. Sugestões de vídeo, qualquer dúvida que você tenha tido durante a aula. E é isso. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever e vamos deixar de papo agora e vamos botar código para rodar. Então, para a nossa primeira aula eu queria fazer algo que fosse divertido de ensinar. E, eu me amarro em fazer animação utilizando o CSS. Então eu pensei em fazer uma seção de um site institucional, onde a gente pudesse listar ali os funcionários, né, a equipe. E aí eu pensei em fazer um card rotativo, igual o que está em tela aqui, exibindo a imagem, o nome e a função dele, o cargo dele. E quando você passasse o mouse sobre esse card, ele iria rotacionar, ou seja, você iria ver as costas daquele cartão e iria ter mais informações sobre aquele funcionário. Só que para melhorar a experiência de usuário, né, e deixar sair um pouco fora da caixa, eu transformei esse card em um crachá, já que você identifica um funcionário através de um crachá, eu achei que iria ficar bacana. E eu fiz uma animação de entrada desse crachá. Então eu vou atualizar aqui o navegador e você vai ver como é que ele entra. Tá vendo? Ele tem essa queda, é como se alguém tivesse derrubado o crachá e tivesse segurado depois, né? Vou atualizar de novo para vocês verem aqui. É basicamente isso. E quando você passa um mouse sobre o crachá, ele rotaciona o crachá e te dá mais informações, né? Eu botei aqui rede social, né? Botei o YouTube, Instagram e o GitHub. Então é basicamente isso, ó. Você passa o mouse, ele rotaciona e é isso. E isso aqui você pode utilizar de diversas formas, né, dentro do seu site. Você pode, por exemplo, tirar o formato de crachá e colocar só o card, colocar o produto, colocar o valor embaixo aqui e quando você passa o mouse, por exemplo, você coloca informações sobre aquele produto. Então dá para brincar bastante com isso aqui. E se você conseguir utilizar, se você for utilizar isso dentro do seu site, coloca aqui nos comentários o link do GitHub para a gente ver como você conseguiu implementar esse elemento, né, dentro do seu site. Então, beleza. Eu já estou com uma ideia aqui aberta, o Visual Studio, e eu vou criar aqui um novo documento HTML para a gente começar. Então eu vou chamar esse documento aqui de index.html. Vou aumentar aqui o tamanho do nosso Visual Studio. Aí tá bacana aqui. Beleza, eu vou colocar aqui a exclamação e dar um tab. Automaticamente o Visual Studio ele cria o esqueleto HTML pra gente. Eu vou trocar aqui esse inglês aqui para pt-br, que a gente vai utilizar a linguagem português do Brasil. E aqui no title do nosso documento eu vou colocar aqui o Run Code. Beleza. Eu vou criar também já a nossa folha de estilo, né? Então eu vou criar aqui um style.css mesmo, um bem genérico. E eu vou já incluir esse documento dentro do nosso HTML. Então eu vou dar um link, dar um tab e vou puxar aquele style. Já apareceu aqui para mim, vou dar um enter. Pronto, agora já está incluso aqui dentro do nosso arquivo index o nosso estilo. Eu vou já colocar aqui padrão de qualquer documento CSS, né? Você sabe que dentro de um documento HTML, até vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou criar aqui um parágrafo e vou digitar aqui run code, por exemplo. Vou salvar. Eu vou clicar com o botão direito aqui. Observe que eu tenho essa opção aqui de Open with Live Server. Essa opção aqui, ela tá vindo desse plugin aqui, ó. Se você quiser instalar, esse aqui, ó, Live Server, tá vendo? Você pode procurar aí, pesquisar aqui nas extensões, é só procurar aqui e instalar. O que essa extensão faz? Ela abre esse documento HTML no navegador, tá vendo? E qualquer modificação que for feita aqui, se por exemplo colocar um 2 e salvar o arquivo, automaticamente ele vai fazer o reload automático da página. Então a gente não precisa ficar a todo momento atualizando o nosso navegador para visualizar as alterações que foram feitas aqui no nosso documento. Então eu vou apagar aqui. Então aqui, ó, observa aqui que foi criada uma margem aqui no topo e uma margem lateral. Isso
é padrão, né? O navegador ele coloca essas margens automaticamente. Então a gente utiliza aqui o elemento asterisco, o que isso quer dizer? Qualquer tag HTML do nosso documento, ela vai ser afetada, né? Ela vai ser estilizada com os parâmetros que a gente colocar aqui agora. Então eu vou colocar o padding 0 e o margin também eu vou colocar 0. Feito isso, o nosso texto ele colou lá em cima, porque a gente resetou, né? A gente removeu essa configuração padrão que o navegador possui. Bom, agora eu vou trabalhar aqui no elemento body. Eu vou trocar o background do nosso body. Eu vou colocar um cinza bem escuro. 25, 25, 25. Beleza, era essa cor que eu queria. E eu vou dizer também que o box sizing dele é border box. O que isso faz? Às vezes você vai criar uma div e ela, por exemplo, tem 100 pixels de largura e 100 pixels de altura. E aí, quando você coloca, por exemplo, um espaçamento interno, um padding dentro dessa div, então digamos que eu coloco um padding de 10 pixels. Automaticamente o tamanho final da nossa div ela vai ser aumentada, porque ele vai somar o valor do espaçamento interno ao valor do tamanho e altura do nosso elemento. Então se você colocou 10 pixels, ele vai ficar com 120 de largura, porque ele colocou 10 à direita, 10 à esquerda, e vai ficar com 120 de altura também, porque ele colocou no topo e no bottom ali da tua div. Então você acaba colocando o padding e o tamanho original da sua div ele é afetado. Isso acho que é um pouco complicado, né? Porque você perde um pouco do controle do tamanho da sua div. E o box size em border box ele faz justamente esse controle. Ele fala que se você colocar um padding interno na sua div, não interessa se você colocar 20, 50, sempre o tamanho final da sua div vai ser o tamanho que você estipulou. Então você tem um controle maior do tamanho dos seus elementos do seu site. Então eu acho bem importante colocar essa função, né, esse parâmetro aqui. Beleza, a gente vai trabalhar aqui agora. Eu vou remover esse run code aqui e vou criar a nossa tag main, né, que vai ser a tag main, ela vai armazenar o conteúdo principal daqui do nosso site e eu vou criar uma classe para ela. Eu vou chamar essa classe de main container. Beleza. E dentro dessa classe, eu vou colocar uma outra classe que vai ser a responsável por armazenar ali a frente e o verso do nosso cartão. Porque se a gente analisar aqui, ó, vou até abrir o código original, o código já pronto. Como é que foi utilizado aqui? Qual foi a lógica utilizada aqui? Você observa que quando a gente passa o mouse, há essa rotação do cartão, do crachá, e é exibido mais informações atrás. Então eu não simplesmente coloquei dados atrás da div, porque isso em CSS não é possível se fazer isso. Então qual foi a estratégia aqui utilizada? A gente tem duas divs, então a gente tem dois retângulos, e eu fiz a sobreposição de um retângulo sobre o outro e rotacionei o retângulo de trás. Então, quando a gente passa o mouse, eu dou um giro de 180 no da frente e subtraio 180 no de trás. Então, ele acontece esse movimento de rotação e dá essa impressão de que, de verdade, uma div está atrás da outra, entendeu? E aí você consegue colocar informações tanto na frente da div quanto atrás da div. Então, sabendo disso, a gente tem que ter duas divs, né? Uma para armazenar as informações da parte frontal do cartão e uma para armazenar as informações da parte traseira do cartão ali, né? Então, eu vou criar aqui uma div que vai ser responsável por abraçar essas duas divs, né? Tanto da frente quanto das costas do cartão. Então, eu vou chamar ela de card. Certo? E tá, por enquanto eu vou trabalhar nessas duas aqui. Eu vou primeiro centralizar o nosso card ao centro da tela. Então, aqui no main container, eu vou criar essa classe aqui e vou dizer que ela é flex,
né? O display dela é flex. E eu já vou criar aqui a nossa div card para a gente conseguir visualizar esse elemento centralizando na tela. Eu vou aqui criar o card e vou criar uma borda aqui nele. Na verdade, eu vou botar o tamanho dele. Vou dizer que ele tem 300 pixels de largura e 500 pixels de altura. Eu vou colocar aqui uma borda só para a gente visualizar esse elemento na tela. Então eu vou criar uma borda vermelha aqui. Pronto. Você observa agora que ele está centralizado ao canto superior esquerdo. A gente quer centralizar ao centro da tela horizontalmente agora esse elemento. Então no display flex aqui, a gente vai dar um justify content e vai dizer que ele é center, né? Vai centralizar. Pronto. Agora a gente já centralizou a nossa div ao centro da tela. A gente já pode remover essa borda aqui que a gente utilizou só para visualizar se o documento estava centralizado mesmo ou não. Então eu vou criar aqui uma div chamada card. Vou dar 2 underscore aqui para simbolizar que ela está dentro da div card. E vou dizer que é side, certo? Então eu tenho aqui uma div card side. E eu vou criar aqui dentro uma segunda classe chamada card side --front. E vou colocar aqui embaixo dizendo que é as costas do cartão, certo? E dentro daqui eu vou criar um parágrafo só para a gente conseguir visualizar aqui direito. Vou dizer que é front e vou colocar aqui back. Beleza. Agora você consegue ver aqui o texto front e back dentro do navegador. E agora a gente vai estilizar essa div aqui. Então a card side, vamos começar por ela. Eu vou colocar aqui um background color. Na verdade, primeiro eu vou colocar aqui o tamanho dela, vou dizer que ela vai ocupar 100% da DivPy, né? Já que o card tem 300 pixels e ela está dentro da card, ela vai ocupar 100%, que vai corresponder aos 300 pixels aqui. E vou colocar aqui uma altura de 500 pixels também. Vou colocar aqui um background para a gente conseguir visualizar. Vou colocar aqui um violeta. Pronto, agora a gente consegue ver os dois cards, um abaixo do outro. E eu vou vir aqui e vou criar agora vou criar aqui dentro dessa classe card side back aqui. Eu vou trocar a cor do background para a gente conseguir ter justamente essa diferenciação, né? Vou botar um aquamarine aqui. Beleza. Aqui agora a gente tem o front e tem o back. Então, como eu falei, a gente vai ter que colocar uma sobre a outra, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou dizer que primeiro que card ela tem um position relativo. Por quê? Porque já que a gente vai dar um position absolute, ou seja, para sobrepor uma sobre a outra, né? Ela está em uma outra camada que fica uma sobre a outra, ela vai obedecer os limites da DivPy, que seria a card. Então agora se a gente colocar aqui um position absolute, pronto. Agora a gente tem a div back e a front uma sobre a outra. Observe que a div back ela ficou por cima, né? O que a gente não quer isso. A gente quer que a div front fique na frente, Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui, vou pegar essa classe card side front, vou vir aqui e vou dizer que ela tem um z-index, por exemplo, aqui. Vou botar aqui de 2. E vou dizer que o back tem o z-index 1. O z-index ele serve justamente para você trabalhar no eixo z, né? Você consegue colocar elementos para frente e para trás, que estão sobrepostos. Então o que eu fiz foi isso, justamente isso. Eu coloquei um valor maior na div da frente e coloquei um valor menor na div de trás. Isso faz com que a div da frente fique sobre a div do verso do cartão. Pronto, nesse momento a gente tem agora uma sobre a outra. Bom, agora a gente vai estilizar o nosso cartão, né? Vamos tirar essa cor temporária que a gente colocou, esse roxo, e vamos colocar de fato a cor que vai ser do cartão de verdade. E se você observar aqui, a gente não tem uma cor sólida no cartão. Ele na verdade é um gradiente, né? Ele vai de uma cor mais escura para um cinza mais escuro para um cinza mais claro, para dar essa ideia de iluminação no cartão. Então você observa que ele está um pouco inclinado, né?
E assim, a gente poderia fazer na mão isso no erro e acerto, mas existem diversos sites que, se você pesquisar no Google, CSS Gradient Generator, ele vai aparecer para você conseguir colocar as cores que você quer e você já consegue visualizar ali o resultado final, então fica muito mais fácil. Eu já tenho um aqui aberto, que é justamente esse. Então aqui ele te dá algumas opções, né? Se vai ser um radial, se vai ser um gradiente linear, a posição, né, do gradiente, e a gente quer justamente esse aqui, ó, que está em meio inclinadinho. Então aqui eu vou colocar aqui 13, 13, 13, que é um cinza bem escuro, um 20, 20, 20 e um 39, 39, 39. Pronto. E aqui ele já gerou aqui o nosso código. Então, só copiar aqui e a gente já pode trocar aqui pelo nosso background color. Vou indentar aqui direitinho o nosso código e vou salvar. Pronto. A gente já observa que ele já criou o mesmo gradiente daqui, né? Um cinza mais escuro para um cinza mais claro. Agora, se você observar, esse cartão ele tem bordas arredondadas, né? Então, vamos colocar já essa borda aqui. Depois de background aqui, eu vou colocar aqui, ó, border. E vou dizer que vai ter, na verdade, border radius, né? Vai ter 10 pixels, né? Pronto. Agora você já vê, observa aqui que o card ele já está com a borda arredondada. Eu vou colocar aqui também uma borda de 1 pixel para dar ideia de iluminação, né? Como se fosse a quina do cartão. Então eu vou botar aqui um border de 1 pixel solid e vou dizer que a cor desse cartão é justamente o final da cor do gradiente ali, né? Que seria a iluminação máxima ali da cor. Tá vendo? Observa que lá no cantinho você quase não observa a iluminação, é justamente para dar essa ideia, né? De que a luz bateu ali e que ela se mesclou, a luz da quina do cartão com o final ali da iluminação ali. E pronto. Eu vou colocar aqui também um color branco. E a gente já consegue visualizar o nosso front ali. Então, já que a gente tem uma estilização mínima agora no nosso cartão, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a rotação dele. Então, se você lembrar do que eu disse lá no início do vídeo, o que eu falei que a traseira do cartão ela vai iniciar já rotacionada em 180. Porque dessa forma, quando a gente passar um mouse em cima aqui do front, a gente volta ao estado inicial, que é 0, e aí assim a gente vai conseguir exibir o conteúdo que está à frente da div. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu acabei de falar. O card side back, ou seja, o que está atrás do cartão, eu vou dar um transform nele, vou dar um rotate. Eu vou estar rotacionando esse elemento no eixo Y e eu vou colocar aqui então uns 180 graus, né? Que seria 180 deg. Se você observar aqui, não sei se dá para ver no vídeo, mas agora dá para observar aqui que tem a fonte, tem um pontinho branco aqui que é o texto que está lá atrás, né? Que está escrito back. Ele ficou bem aqui no cantinho, ó, o que confirma que a div agora ela tá, a gente conseguiu rotacionar ela em 180. E o que eu vou fazer agora? Eu quero que ao passar o mouse em cima aqui do card, né, que é a div que abraça tanto o front quanto o back, o elemento, a div do front, ela seja rotacionada em menos 180, ou seja, ela vai rotacionar ali no sentido anti-horário, né? Rotacionar para a esquerda. E a gente quer que a div de trás volte ao estado original. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou copiar aqui o card side front. Vou falar que quando a gente passar o mouse em cima de card, ou seja, card hover, a gente vai querer que o card side front, com um ponto aqui a mais, dê um transform, dê um rotate Y de menos 180. Ok? E eu vou copiar aqui tudo isso. Vou dizer agora que o back ele vai voltar ao estágio original, que seria 0. Ok? Então, agora quando eu passar o mouse, o que vai acontecer? Tá vendo que o pontinho ele veio para cá, ou seja, ele está realmente rotacionando a div de trás, só que a div da frente a gente está conseguindo enxergar
a traseira dela, né? A gente está conseguindo enxergar as costas da div. Isso é o padrão, né, do navegador. Ele deixa visível as costas, né? Fica como se fosse espelhado aquele conteúdo ali. E o que a gente quer fazer então? A gente quer deixar isso invisível. Então, existe uma propriedade chamada Backface Visibility. E a gente vai deixar ela oculta, né? Dar um hidden nela aqui. Então agora quando a gente passar o mouse, a gente não vai conseguir mais enxergar as costas da div. Então a div front ela sumiu e a div back apareceu justamente porque a back voltou ao estágio original. De início a back estava mostrando as costas, então ela não estava sendo exibido nada, e quando ela rotacionou, agora ela está sendo exibido o conteúdo dela de forma correta. Só que você observa agora que não tem uma animação, né? Ela não está rotacionando de verdade. A gente está rotacionando aqui, mas a gente não colocou um transition, né? Não colocou um tempo para essa animação ocorrer, então ela acontece de imediato e a gente não consegue visualizar. Então eu vou colocar aqui um transition, vou colocar aqui um all, 0.8 segundos, e vou colocar aqui um easy. Então tá aí. Agora quando a gente passa o mouse, a gente tem um movimento de rotação, tá vendo? O back e o front. Legal, né? E agora o que está acontecendo aqui? Você observa que está animando a div, né? Ela está rotacionando, porém é uma animação meio estranha, né? Porque ela está rotacionando certinho no eixo Y, e a impressão de que dá, ó, quando a gente faz assim, é de que ela está diminuindo e aumentando, né? Então não está dando a gente não tem perspectiva, né? Se observar aqui no código pronto, quando a gente passa o mouse, observa que a quina direita superior ali do cartão, ó, ela fica maior em relação à esquerda, tá vendo? O que dá essa impressão de rotação, né? De um elemento 3D rotacionando na tela. E o que falta é justamente o que eu falei, é perspectiva. Então aqui dentro do nossa div card, a gente pode colocar uma perspectiva. Ó. Perspectiva eu vou colocar 150 aqui. Pronto, vou salvar aqui, ó. E provavelmente já está... Aqui não é DAG, né? Perdão. Aqui seria... DAG seria para rotação, né? O que a gente quer fazer aqui é Rain, né? A gente vai colocar um valor, né, em pixel. E agora já está acontecendo ali, ó. Eu vou dar uma margem aqui no topo, só para a gente visualizar melhor o que está acontecendo ali. Vou dar uma margem de 50 pixels. Pronto. Agora sim, ó, a gente consegue visualizar ó, o canto superior direito. E agora existe de fato um movimento de rotação, né? Fica mais visível para a gente. Bom, agora que a gente já tem esse movimento de rotação, né, do nosso cartão, que a gente consegue visualizar tanto o conteúdo da frente quanto o de trás, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar esse vinco aqui, né, do cartão, onde entra a fita, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro da nossa div da frente, vou voltar aqui para a nossa página, eu vou criar aqui uma div chamada Shadow Tape. Ok. Vou copiar essa div aqui e vou colocar aqui na nossa folha de estilo. Então eu vou dizer que o tamanho dessa div vai ser 40% do tamanho ali do nosso cartão e ela vai ter uma altura de 20 pixels. Vou colocar aqui uma borda para a gente conseguir visualizar ela de 1 pixel solid red. Ok. Pronto. Agora a gente viu que ela ficou alinhada ao topo esquerdo, né? Eu vou centralizar ela, vou dar um merging, 0 alto. Pronto, a gente centralizou ela. Eu vou colocar aqui um border radius de 20, para a gente conseguir deixar o canto arredondado. Acho que é o suficiente. E aqui eu vou colocar um padding de 20 pixels em cima, uma margem, né, de 20 em cima e embaixo. Pronto. Agora a gente pode tirar aqui esse head, a gente pode até colocar esse valor da borda daqui do cartão, né? A gente pode colocar aqui. Opa, faltou a tralha aqui. Pronto. E aí o background dele, tá vendo que tá um pouco mais cinza, né? Eu vou colocar o background desse fundo aqui, ó, do BG, né? Do body. Que aí vai dar a impressão de que de fato existe ali ela tá vazada, né? Então, background color vai ser 25, 25, 25. Pronto. Pronto. Agora deu justamente essa impressão, né, de que existe um furo ali, né? Já que a div tem da mesma cor que a div do fundo. Beleza. A gente já pode até colar
essa mesma div aqui na parte traseira. Pronto, agora a gente vai ter o mesmo resultado em ambos os lados. E o que falta aqui? Tem uma sombra aqui, né, se você observar, dentro dessa div, né? Então a gente tem um inset ali, né? um shadow, um box shadow inset. Eu tenho esse site aqui, a gente estava usando esse aqui, né? Só que eu reparei que esse site aqui ele não tem como colocar aqui sombra interna, né? Aqui no box shadow. Na verdade tem. Eu estava já mexendo aqui e achei mais fácil aqui. Que a gente consegue controlar ali, ó, horizontalmente e verticalmente, ó. Tá vendo? E aí a gente consegue controlar a sombra aqui. Você pode colocar o quão ele vai se espalhar aqui, né? Deixar mais pesado, né? A sombra ou não. E aqui a gente só copia o código aqui. Vou copiar aqui e vou colocar lá no nosso estilo. Vou indentar direitinho o código aqui e pronto. Ficou um pouco pesada, né, essa sombra aí. Eu vou colocar aqui 0 de início. E aqui onde está 6, eu vou deixar, e aqui 8. Para ficar um pouco mais leve ali. Aqui onde está -3, eu vou colocar -1. Ok. Bom, agora que já que a gente tem o vinco pronto aqui, o que eu vou querer fazer agora é colocar a fita, né, bem aqui no meio. Então, para isso, eu já copiei aqui as imagens que a gente vai precisar. Eu vou criar uma nova pasta aqui, vou chamar de Images e vou colá-las aqui. Então, aqui eu tenho a foto do perfil, eu tenho a logo, eu tenho o QR Code que fica atrás do cartão e tenho a fita. Então, eu vou voltar aqui no nosso HTML. Se a gente parar para observar aqui, a gente criou essa div aqui, card, essa classe aqui, que ela está abraçando tanto a frente quanto as costas do cartão. E a fita, ela fica sobre os dois aqui, né? Então, eu vou criar aqui uma div que ela vai abraçar tanto a fita quanto o card aqui, né? Quanto as duas faces do cartão. Então, eu vou criar aqui uma div chamada badge. E ela vai, na verdade, vai fechar aqui abaixo da card, né? Vou indentar o código aqui. E agora eu vou criar aqui uma div chamada tape, né? Que ela vai justamente conter aqui aquela imagem que a gente acabou de colocar lá, dentro de images, tape. Vou salvar aqui, pronto. Todo o espaçamento aqui grande aqui foi porque a gente colocou lá no card esse mesh top aqui, tá vendo? Eu vou tirar ela, a gente não vai precisar mais dela, a gente só colocou para ela distanciar do topo ali do navegador para a gente conseguir visualizar aquela animação, né, de rotação. Então pronto. Aqui você vai ver que ela vai colar um pouco mais, esse espaçamento que está acontecendo aqui é porque essa imagem ela tem esse espaçamento mesmo, por causa dessa sombra aqui, né? Tem um fundo transparente. Então beleza. Vamos trabalhar primeiro na badge. Então, como a badge está vindo logo depois da main content aqui, main container, eu vou criar ela aqui. E eu vou dizer primeiro que ela vai ter um position relative, né? Porque a gente vai precisar flutuar essa fita, né? Então ela vai ter que obedecer o tamanho da divpy, que é a badge. Então aqui eu vou criar a tape. E vou dizer que o position dela é absoluto. Pronto. Agora a gente não está vendo ela porque ela está atrás. Ó, se eu rotacionar o cartão, você vai ver que ela está lá atrás. Ó, porque a gente deu um position absolute nela, né? E na tape eu vou definir que o z-index dela, ou seja, eu vou trazer esse elemento lá para frente. Então se a frente do cartão ela tem um peso 2, eu vou exibir um peso 3. Então ela vai estar na frente dos dois, tá vendo? E é isso que a gente precisa. Então agora a gente vai precisar alinhar essa div ao centro, né? Então como eu dei um position absolute nela aqui, o que eu vou fazer agora é dizer que left, a gente vai precisar fazer um cálculo aqui agora, né? Que a gente vai precisar identificar que o tamanho dessa fita, ó, em pixel, ela tem 116 pixels de largura.
Então a gente pode fazer aqui um cálculo, né? A gente quer que ela fique 50%, né? Ou seja, ela quer deixar centralizado, porém a gente vai dizer que a gente vai ter que descontar metade do tamanho dela para poder ficar ao centro, né? Porque se a gente só colocar 50% aqui, você vai ver que ela vai ficar muito à direita, porque ela não tá, ele está desconsiderando o tamanho da fita. Então a gente pode descontar aqui os 116 pixels dividido por 2, né? Porque aí ele vai pegar justamente o meio da fita. Pronto, agora ela está centralizada ao meio. Agora a gente pode, aqui no topo, a gente pode dar um menos 250 aqui, vamos testando aqui, para encontrar esse tamanho. É quase isso mesmo. 250, deixa eu ver, 245. É muito, 255. Acredito que seja isso. Vou colocar um 58 aqui. 52. Perfeito. É isso. E agora aqui na bed, eu vou criar uma margem aqui no topo, para a gente conseguir visualizar melhor a fita, né, com parte dela ali. Vou criar aqui, deixa eu ver, uns 60 pixels, acho que já dá. Vou criar um pouco mais aqui, vou criar uns 120, vai. Vou botar o dobro. Deixa eu ver como é que tá exibindo ali. Tá exibindo um pouco menos. Vou colocar 100 pixels. Opa. É mais ou menos esse aqui mesmo. Ok. Agora, quando a gente passa o mouse, você percebe que o nosso cartão, ele rotaciona, mas a nossa fita, ela não rotaciona, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode falar que quando a gente passar o mouse em cima de bed, que é a div que está por cima de tudo, né? Então, vou colocar bem aqui, junto com os outros. Vou até duplicar isso aqui tudo, ó. Então, quando bed hover acontecer, o tape vai ser rotacionado em 180. Tá vendo? É justamente isso. Só que a gente não colocou um transition, né? Então a animação está acontecendo daquela forma. Então vou botar 1.8 segundos aqui e vou botar um is igual ao outro. Pronto. Pronto. Nesse momento tanto a fita quanto o cartão está sendo rotacionado junto. Bom, agora que a gente já tem, né, todos os elementos ali do crachá, a gente vai colocar agora, estilizar a frente do cartão, né? Vamos tirar esse parágrafo aqui e vamos criar uma classe aqui para armazenar aquela imagem lá da foto né, da pessoa. Então eu vou chamar essa div de person e vou colocar aqui um MG, vou chamar de image, tem aqui uma foto minha aqui. Beleza, ela apareceu aqui agora. Eu vou aqui agora pegar essa foto e vou estilizar ela. Então, vou colocar aqui logo abaixo. Person. Então, eu vou dizer que essa imagem ela vai ter 60% do tamanho dela. E vou dizer que ela tem um border radius de 50%. Então agora eu vou criar uma classe aqui nessa imagem. Eu vou chamar ela de person img. E eu vou estilizar ela aqui agora. Antes disso, eu defini 60 aqui. Eu vou definir um valor fixo aqui, tanto para altura quanto para largura. E eu vou dizer que o tamanho dessa imagem aqui vai ser de 100%, né? Pronto. E aí eu vou dar um border radius aqui de 100%. Pronto. Agora eu vou colocar uma borda de 1 pixel solid. Essa cor aqui, eu tenho uma colinha aqui. Vai ser esse verde aqui. Vou aumentar aqui, vou colocar 3 pixels. Aí. E agora eu vou centralizar esse elemento, né? Eu vou dar um merging 0 alto aqui. Pronto, agora ele está centralizado dentro do nosso card. E agora a gente pode colocar aqui um H1, que vai corresponder ao nome da pessoa, né? Gustavo Araújo.
E já vou criar aqui um P, que vai ser o cargo, né? Vou botar aqui desenvolvedor. Pronto. Eu vou atacar direto nesse H1 aqui, né? De person. Então eu vou vir aqui. Person H1. E vou dar um font size aqui de 20 pixels. Ok. Essa fonte que a gente utilizou aqui dentro desse documento é uma fonte do Google, né? Se a gente inspecionar aqui, a gente está pegando lá do Google Fontes, tá vendo? É o Lato. Então eu vou só copiar aqui esse trecho para a gente conseguir copiar essa fonte também. Mas aí se você quiser pegar, você pode vir aqui no Google Fontes, né? E aí você pesquisa aqui por Lato. É essa fonte aqui. Então você vai selecionar o peso da fonte que você quer, né? E aí ele vai, por exemplo, eu selecionei só 100 aqui, ele vai exibir o código para você copiar e incorporar lá dentro do seu documento, tá bom? Vou copiar aqui só porque está mais fácil. A gente já pode fechar aqui. E eu vou aqui no nosso index, logo abaixo do title. Eu vou colar isso aqui. Então o nome da fonte é Lato. Lá no nosso body aqui, eu vou definir que o font family dele vai ser justamente a fonte Lato lá que a gente definiu. Ou então a gente vai dar um sans serif aqui. Então nesse momento ele já trocou a fonte, tá vendo? E eu vou definir aqui que person aqui vai ter um text align center aqui para deixar tudo centralizado já, tá vendo? E bom, eu vou definir aqui agora que cor é branco mesmo. Ok, eu vou definir aqui uma margem agora aqui em cima e embaixo de 20 pixels. Na verdade essa div aqui ela está abraçando, incluindo a imagem, né? Então ela está botando abaixo do texto. Então teria que ser aqui. Então eu teria um margin bottom aqui de 20 pixels, né? Isso, acho que foi muito. Defini uns 10 aqui. Tá ok agora. Tá, aí aqui já tá bold. E em P, a gente vai colocar aqui, vamos estilizar ele. P. Vamos trocar a cor desse texto, né? Vou copiar a cor aqui. Vai ser essa aqui. Que é um verde um pouco mais claro. E eu vou definir para 15 aqui. E vou colocar um padding aqui no topo de 10 pixels. Acho que é muito. Vou colocar só 5 aqui. Pronto. Tá ficando um pouco diferente aqui no espaçamento, mas o conceito é esse aí mesmo. Acho que tem aqui na person, onde, na verdade, no shadow tape, né? A gente pode definir aqui uns 30 pixels para baixo ali para ficar mais ok. Agora ele espaçou um pouco mais para baixo, ficou melhor agora. Então tem desenvolvedor e o que falta aqui agora é abaixo da div person a gente colocar aquela logo, né? Então eu vou botar aqui, criar uma class logo e vou chamar aquela imagem lá da nossa logo. Então dentro de images logo, room code full, pronto, ela apareceu ali agora. Eu vou estilizar agora essa classe. E eu vou dizer que ela tem um tamanho de 150, né? Na verdade, img, né? Exato. Acho que ficou muito grande ainda. Eu vou definir um tamanho de 100 pixels aqui. Ok, tá melhor. 120, vai. E dentro de logo, eu vou dizer aqui agora que o position é absoluto. E eu vou dar aqui um bottom
Vou botar 20. Que aí ele fica ali alinhado à base, né? E agora a gente vai ter que alinhar esse elemento, né? Como está a position absolute, eu vou de novo colocar aqui o left e usar aquela estratégia que a gente utilizou antes. Vou criar aqui um cálculo de 50%, menos... No caso ali é 120, né? Seria dividido por 2, vai dar 60. E é isso. Ele vai alinhar ao centro. Aqui eu coloquei uma opacidade um pouco menor para dar uma ideia de... que ficou muito claro, né? Eu queria dar a ideia de que ele está mais mesclado ao cartão, né? De que foi impresso de verdade no cartão. Então a gente pode vir aqui e definir uma opacidade de 0,8, por exemplo. Aí ele vai ficar um pouco menos vívida, né? As cores da logo, e vai dar a impressão de que está mais mesclado ali ao crachá, né? Pronto, essa parte aqui da frente ela já está pronta, agora só falta a parte de trás. Então aqui eu vou remover esse texto e vou criar uma class aqui chamada QR Code. E dentro dela vou chamar aquela imagem lá que a gente tem do QR Code. Ok, vou deixar o mouse aqui em cima que a gente já vai vendo as alterações. Eu vou copiar agora essa class aqui e vou estilizá-la aqui agora. Então, ela vai ter um text align center, que aí a gente já consegue centralizar essa imagem sem problema, ok? E eu vou colocar aqui uma margem no bottom de 20 pixels. Ok. E o que a gente precisa agora é só os botões, né? Eu vou criar aqui abaixo de QR Code social aqui. Vou chamar essa div assim. E dentro dela eu vou criar uma classe chamada social underline bt, certo? E aqui dentro eu vou colocar aqui, né, o YouTube. Acho que era isso que eu tinha feito. Instagram. E GitHub. Opa. Acho que seria basicamente isso. Então, social aqui, né? A gente vai ter os 3 botões ali. Na verdade, seriam links, né? Aqui. Acabei criando divs, vou transformar aqui tudo em links. Vou criar aqui um href. Vou copiar aqui. Vou dar um Ctrl D aqui nos dois. É isso. Dá um ESC aqui e excluir esse primeiro. Pronto. Vou colocar uma tralha aqui em todos para criar um link cego. Pronto, a gente agora tem links aqui, né? Ok, vou criar aqui social, que aí o social, o que a gente vai fazer aqui é dar um display flex nele, né? E a gente vai dar um justify content center. Pronto, agora está tudo alinhado ali ao centro. E vamos utilizar esse botão, esse social BT. Então ele vai ter um background color. Se eu não me engano, ele é preto total. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Vai ser um preto, né? E vai ter um color, um verdinho, né? Que é esse verde aqui. Olha como é que tá ficando. E aí a gente vai dar um padding aqui agora, um espaçamento interno dentro desse botão. Deixa eu dar 10 pixels cima abaixo, 20 pixels esquerda direita. Pronto, agora tá aí um ao lado do outro. E eu vou dar um border radius aqui para poder arredondar, né, as bordas daquele cartão. Ficou muito 10. Acho que ainda está muito. Vou colocar um 8 aqui. Perfeito. Eu vou... Tá vendo que tá com esse risco aqui embaixo, né? Porque
porque é um link, né? Um padrão de um link. Eu vou colocar aqui um text decoration. Eu vou dizer que não, né? Não quero que fique aquele sublinhado. E é basicamente isso. Eu vou definir uma largura padrão aqui, né? Um tamanho mínimo de 100 pixels. Ok. E vou dizer que o texto está alinhado ao centro. Então, text align center. Beleza. Agora aqui eu vou criar um align items e vou dizer que é center. Vou criar aqui um gap para distanciar, né? Criar uma margem entre eles de 20 pixels. Ok. E vou fazer o wrap aqui, né? Quando não houver espaços, né? Espaço para ficar um ao lado do outro, como é que está acontecendo ali, ele vai simplesmente jogar um para baixo do outro. E o flex direction, né, que a gente quer coluna, né, para ficar ali de fato agora um abaixo do outro. E aqui no margin bottom eu só vou dar um pouco mais, vou dar um 40 aqui e acredito que seja isso. Agora a gente tem a rotação. Vou colocar aqui também um font weight, né? Aumentar a espessura ali da fonte. Vou botar um bold aqui. Aí, ficou bem mais chamativo agora aqui. Tá vendo? Então agora que a gente já criou aqui o nosso cartão, né? A gente colocou todos os elementos, tanto na parte da frente quanto na de trás. A gente precisa fazer, né? O que falta é a animação de queda do cartão, né? Se a gente atualizar aqui, você vai ver que não faz nada porque a gente não criou ainda essa animação, né? Já no código aqui que está pronto, você observa que ele tem esse movimento de queda, né? Então vamos fazer isso agora. Aqui dentro do style, aqui na bed, né? Que é a div que está abraçando tanto a fita quanto as duas faces, a gente vai aplicar essa animação nela, né? Para poder mover tudo de uma vez só. Então para isso, a gente vai precisar criar aqui uma keyframe. Então, o que é uma keyframe? Keyframe nada mais é do que a gente pode colocar uma animação lá dentro. E a gente pode fazer por estágios, né? Por tempo de carregamento. A gente pode ir de 0% da animação até 100%. A gente pode colocar intervalos ali de animações e depois a gente aplica na div que a gente quer. Então a gente inicia uma keyframe dando um @keyframe, a gente coloca um nome para essa animação. Eu vou chamar de drop bed. E vai cair ali o nosso crachá, né? Então eu gosto sempre de começar a animação com o estágio inicial e o final. Então eu vou criar aqui 0%, né, que seria o estágio inicial. E logo abaixo aqui a gente vai criar 100%, que seria o estágio final da nossa animação. Então aqui em 0% a gente vai usar a nossa primeira propriedade. Porque se você observar aqui no documento, no que está pronto, não é só um movimento de queda de cima para baixo. A gente tem várias coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. O card inclina para a esquerda, depois volta para a direita, ele é deslocado para a esquerda e deslocado para a direita. Existe um movimento de queda, é claro, de cima para baixo, depois ele tem esse movimento de elástico aqui. Então ele está indo um pouco para frente e para trás. Então, basicamente, o que a gente vai usar aqui são 4 propriedades. A primeira que a gente vai utilizar é o transform, né? E dentro dele a gente coloca aqui o translate no eixo Y. E aqui eu vou colocar -20 rand, certo? E aqui eu vou terminar ele em 0, né? Que é a posição inicial. Criada a keyframe, a gente tem que atribuir essa animação a alguma div. Então, como a bed está armazenando todos os elementos do nosso crachá, eu vou colocar nela. Então, aqui basta a gente chamar animation, a gente cola o nome dela aqui, a gente define um tempo, eu vou definir um tempo bem alto para a gente observar essa animação, vou botar 3 segundos aqui, e vou colocar aqui um easy in out, que ele vai suavizar a animação tanto na entrada quanto na saída. Então foi o que a gente acabou de criar. Ele começa com -20 pixels para cima, certo? E essa queda, né? Agora
a gente vai utilizar a nossa segunda propriedade, que é a Rotate no ângulo Z, né? No eixo Z. E para aqui, eu vou definir -6 DAG. E lá no final, né, o que a gente espera é que ela fique em 0, né? Que é o padrão. Então ela começa inclinada e termina ao fim já centralizada. Agora o próximo passo aqui é o Rotate agora no eixo Y, né? A gente vai colocar aqui, vai ser algo bem suave aqui, para não dar muito, para ficar mais natural. Vou colocar aqui e vou zerar aqui embaixo. Então agora ele vai um pouco, ele trabalha um pouco no ângulo de cima para baixo, né, rotacionando, e você tem essa animação aí, ó. Então eu falei que havia 4, né, propriedades, mas observando aqui agora, o Rotate Y ele já está dando a inclinação que precisa, o Z também está trazendo para trás e o Translate Y ele está dando uma queda, né, do nosso crachá. Então isso aqui já é mais do que o suficiente para fazer essa animação. E agora o que eu vou fazer aqui é o quê? A gente vai fazer esse movimento de ida e volta, porque ele cai e depois sobe e depois no final, por fim, ele cai de novo, né? Então a gente vai criar um segundo estágio aqui da nossa animação. Então eu vou criar aqui em 25%, eu vou copiar todo esse trecho aqui e eu vou copiar aqui, né? Porque esse aqui foi erro e acerto, né? A gente vai criando aqui. Eu vou trazer para 11 REM aqui. Aqui onde está 6 eu vou trazer para 5. E onde tem 3 eu vou trazer para 5 também. Então se eu salvar aqui, ele vai trazer bem para baixo, tá vendo? E depois vai subir. Só que no próximo keyframe que a gente vai criar aqui, no próximo estágio, que vai ser, vou botar 60% aqui, a gente vai voltar para 0 aqui, vai trazer para 3 e de novo aqui para 3. Ou seja, ele vai subir e vai voltar, tá vendo? Ele inclinou para a direita e para a esquerda. Vou salvar aqui de novo para você ver a animação. Ele desceu, inclinou para a direita e inclinou para a esquerda, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está dando 3 para cá, né, onde estava -5, inclinando para a esquerda, ele foi inclinado para a direita. E agora, por fim, o último estágio aqui que a gente vai criar é em 88%. E aí a gente vai botar aqui 7, no Z 0 e aqui 0 também. Então é justamente isso que a gente precisa. A gente vai trazer ele para baixo, subindo, inclinando para os dois lados e tem esse movimento de ida e volta, né? Agora a gente pode voltar aqui para 1 segundo. Então a nossa animação ficou assim. Observa que a fita está passando o navegador, né? E isso está acontecendo por quê? Porque a gente definiu uma margem aqui no topo. Então apesar da gente ter informado aqui que ele vai começar em -20 REM, né? Então, ou seja, ele vai subir e depois vai cair para 11, a gente definiu uma margem já no topo. Então ele está considerando essa margem aqui e está exibindo além do que deveria. Então a gente vai remover essa margem aqui. Nesse momento você observa que ele já não vai passar mais. E ele está voltando para o topo. Aqui ó, em 100% eu coloquei 0, mas na verdade aqui é 6, né? Porque ele vai terminar mostrando um pouco da fita. E ele está voltando ali para o topo por quê? Após a animação acontecer, ele vai procurar o translate, a posição inicial da posição. E como a gente não definiu, a gente só tinha aquela margem no topo que foi removida, ele não consegue encontrar nada e volta para 0, né? Que é quando você não informa uma posição, é geralmente a posição que se encontra ali no translate da div, né? É 0, sempre 0. Então eu vou copiar esse transform aqui, 6, ó, que é onde termina, e a gente quer que ele permaneça nessa posição de 6. Então eu vou colocar aqui, ó, vou salvar e pronto. A animação está acontecendo, eu vou dar um Ctrl S de novo. O mesmo movimento de queda que está acontecendo aqui, ó. Vou salvar aqui, vou atualizar, né? O mesmo movimento de queda está acontecendo nos dois. E é isso. A gente tem o movimento de queda, tem a rotação do nosso cartão com os links aqui. E é isso.
Então é isso, esse foi o primeiro vídeo do canal. A gente passou aqui animações em CSS, a gente aprendeu sobre keyframes, a propriedade de animação como translate, rotate, a gente fez toda essa movimentação do cartão de queda, fez movimentação de rotação. E o que eu quis trazer nessa aula, de verdade, é trazer algo que você pudesse utilizar no seu dia a dia, né? Que você pudesse colocar dentro dos seus projetos, que pudesse ser uma ideia, né? Você pode, como eu falei no início do vídeo, você pode utilizar o que foi ensinado aqui de diversas formas, né? E eu espero de verdade que tenha agregado de alguma forma o que foi ensinado aqui. E como eu falei antes, eu pretendo trazer diversos conteúdos de diversas linguagens, então o feedback aqui é muito importante. Por favor, coloca aqui nos comentários sugestões de próximos conteúdos, de próximos vídeos. E se você ficou com alguma dúvida durante o decorrer do vídeo, por favor, coloca aqui embaixo que eu faço com o maior prazer, eu vou responder, tá bom? Eu vou colocar o link do projeto do GitHub aqui na descrição do vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Gustavo Araújo e eu fico por aqui. Até uma próxima.